Estamos de volta às entrevistas aqui no Caqui Literário. Eu trouxe hoje uma colega de turma, aluna da Vanessa Passos, assim como eu, e ela vem contar um pouquinho da experiência dela sobre escrever esse livro. E eu quero que vocês conheçam a trajetória e o livro da Michelle. Vamos lá? Olá, galerinha aqui do Caqui Literário. Eu estou de volta depois de alguns meses aqui fora do ar. E nada melhor do que voltar com um bate-papo bem legal aqui com uma colega de classe virtual, mas é uma colega de classe, Sim. né? Que é a Michelle Mack. E nós vamos falar aqui sobre o livro dela, sobre a trajetória dela na escrita. Então, eu já convido a você, se você não está inscrito aqui no canal, já se inscreve. Depois vai comentando o que achou aqui da nossa entrevista, curte e compartilha essa nossa entrevista aqui com quem gosta de literatura como a gente. Mi, primeiramente eu quero agradecer você ter aceitado, né, o meu convite aqui para a gente poder bater esse papo. Estou muito feliz de poder estar voltando aqui para os nossos conteúdos aqui do canal com a sua participação. Né? Já deixo de antemão aqui o convite para todas as amigas do MMV, do 321, né, para a gente poder fazer mais conteúdos aqui. Tem muita escritora boa aqui nesse Brasilzão. E para começar, né, eu quero que você se apresente aqui para a nossa turma, né? Fale um pouquinho aí da sua trajetória e seja bem-vinda mais uma vez, Mi. Primeiro, te agradecer, Margarete, pelo convite. Fiquei muito feliz desse convite, participar, de ser entrevistada. Muito chique isso. Adorei. Adoro falar sobre literatura, sobre a minha trajetória, sobre o meu livro. É sempre um prazer, né? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Michelle Mack, sou escritora e sou tradutora. Né? Sou tradutora há 20 anos, já traduzi muitos livros, muitos romances, mas nunca tinha escrito nada. E, na verdade, nem me achava capaz de escrever um livro antes. Eu nunca tinha tentado, né? A gente vê muitas escritoras que já dizem, desde a adolescência eu escrevia, algumas até desde a infância. Não é o meu caso, né? Eu traduzia e traduzindo, sim, eu escrevia. Mas só que o que eu digo é que eu estava escrevendo as ideias de outra pessoa, as histórias de outras pessoas, né? Quando eu escrevi o meu livro, foi quando eu ganhei voz. Foi quando eu passei a escrever, né, a minha história, a minha ideia, realmente com as minhas palavras, né? Então, mas eu acho que os meus 20 anos traduzindo o livro me ajudaram muito. Eu acho que as dezenas de livros que eu traduzi, além, claro, dos que eu li, eles foram me ajudando. Então, eu acho que é meio que por osmose, né? Então, conforme você vai traduzindo, são tantas histórias, e quando a gente traduz, acaba que a gente mergulha até mais do que lendo, né? Porque você fica ali, às vezes, 2, 3 meses num livro, né? Então, a gente acaba mergulhando muito naquela história. Então, eu acho que eu fui aprendendo muito sobre escrita enquanto eu traduzia sem perceber, Ah, que sabe? legal. Sobre assim a estrutura do livro, sobre isso tudo, né? E aí, quando em 2021 eu comecei a fazer terapia, aí eu comecei a escrever textos ali para terapia, que negócio é bom, né? Muita gente começa a escrever assim. E aí eu comecei a mostrar os meus textos para minha terapeuta, e aí ela foi a primeira pessoa que começou, Michelle, você escreve muito bem, você devia escrever um livro. E eu, escrever um livro o quê? Eu escrever um livro? Que isso, imagina. E sempre naquela, até que porque eu achava que eu não tinha ideia. Falava, não, eu não vou ter criatividade para escrever um livro. Até que veio a ideia. E aí, quando veio a ideia, aí eu pensei, tentar. E aí, nessa que eu comecei, aí eu não parei mais. Aí realmente eu gostei daquilo ali, mas escrevi quietinha, sem contar para ninguém. Era meio que um segredo, assim, sabe? Aqui, o pessoal aqui de casa eu estava no computador, é como se eu estivesse traduzindo, estou trabalhando, né? E eu tenho uma irmã que também é tradutora e escritora, nem para ela eu contei, eu só contei quando o livro estava pronto. Quando o livro estava pronto, eu falei: Olha, eu escrevi um livro. Aí ela, como assim você escreveu um livro? Aí eu mandei para ela ler, e muito ainda insegura, assim, porque eu gostei. Eu falei: Não, é um livro, me parecia um livro,
Mas eu mandei, quando ela acabou de ler, eu falei, eu tenho um livro? Ela falou, tem, você tem um livro. E a minha irmã é editora também, né? Então ela não é só. Então ela tem uma visão profissional também. Ela falou assim, você tem um livro. E Ah, aí foi quando aí fiz algumas modificações e revisões, isso tudo, até aí ele ficou pronto e eu falei, agora o que que eu faço? Aí foi quando eu encontrei a Vanessa. aí a Vanessa entra na nossa vida e transforma tudo, né? Exatamente, é isso mesmo que ela faz. Mas você falou um negócio aí que me identifiquei agora aqui, né? Que você falou da terapeuta. Como é que é o nome da terapeuta? Pode falar? Gabriela, Gabriela. A minha é a Rita, e ela também foi a culpada de fazer eu escrever, né? Sim, Primeiro, falo de ansiedade, então, né, foi uma coisa também bem de terapia mesmo, né? A gente tem umas coisas em comum, olha que legal. é E, verdade. e elas acabam, né, vendo coisas que a gente às vezes não percebe, né? No que elas estão ali nos conhecendo na intimidade, né? E Sim, quando a gente acredita também naquilo, aí a gente vai longe, né? Vai chegando é lá. verdade. Ela viu um talento em mim que eu não conhecia, A gente né? não. Tipo assim, eu sabia que eu, claro, trabalhando com tradução, que eu sabia escrever, que eu sabia, né, tem toda a técnica, tudo, mas eu não tinha técnica de escrever um livro, de contar uma história, Uhum. né? Mas eu achei que não tivesse, mas é até que eu vi que eu tinha, né? E foi assim. E foi assim que nasceu o Fiel a Mim, que é o primeiro livro. Foi assim que nasceu fiel a mim. Vou mostrar ele aqui para Eu também quem tô não vendo conhece, aqui. ó. Você tá com o físico, eu tô com o e-book aqui, ó. Isso mesmo, ó, as duas versões dele. As duas versões, né? Que depois eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser adquirir, né? Tanto o Ah, tá físico como o ótimo. e-book, eu vou deixar o link aí. E como é que foi, então, assim, esse processo de escrita do Fiel a Mim, assim, né? Como é que você se transformou, então, nessa escritora aí? Você já contou um pouco, né? Mas então fala um pouquinho mais do livro, do processo do livro. Sim, muitas pessoas perguntam se Fiel a mim é uma biografia ou uma autobiografia. Não, não é. Tá? Ela é uma obra de ficção, mas só que como veio a ideia para mim? É porque às vezes as pessoas perguntam, ah, porque né, a Fiel a mim conta a história de uma mulher traída que depois vai se separar. E como que surgiu? Eu estava com várias amigas passando por isso. Várias amigas passando pela separação, algumas que tinham passado por traição, outras não. Então, era uma coisa que estava ali presente naquele momento na minha vida, amigas me contando sobre isso. Aí, um Inclusive dia eu eu. estava assistindo um TED Talk sobre que era um TED Talk que citava no livro, num livro que eu estava traduzindo, que era um livro de não ficção. E era um livro que citava aquele TED Talk, né, que depois ficou muito famoso, que foi daquele de um pesquisador de Harvard falando sobre o estudo da felicidade, de um estudo longevo que eles fizeram, né, sobre o que que quando a pessoa já estava lá com 80 anos, o que que aquela pessoa tinha para chegar nessa idade feliz. E é um vídeo muito bom. E aí, quando ele acabou, aquele negócio do algoritmo que já te joga um novo vídeo, e aí, quando acabou esse vídeo, me jogou um outro que é de uma terapeuta de casais belga chamada Esther Perel, que ela é maravilhosa. E aí falava sobre traição, o vídeo dela. E ela tem uma fala muito gostosa, ela tem a língua natal dela, né, a primeira língua dela é francês, mas era inglês. Então ela tem um sotaque gostosinho, dá para entender bem o que ela vai falando. E as coisas que ela foi falando foram muito interessantes. E o que que aconteceu? Ela, como ela falou de traição, era sobre traição o tema, ela começou a falar situações que eu tinha visto as minhas amigas vivendo. Era tudo muito real. E Uhum. aí, aí teve uma situação que ela falou, que era uma situação de descobrir, a esposa descobrir a traição pelo WhatsApp, e aí me veio a ideia da Milena, que Uhum. né, ela já começa realmente descobrindo ali a traição pelo WhatsApp, né? A primeira cena do livro. Então nem é spoiler, porque é a primeira página do Já livro isso. começa aí, já pegando, já. Já começa com o pé na porta, né? Então, aí foi assim que surgiu a ideia. E surgiu essa ideia inicial, eu falei, vou começar a escrever, né? E aí
Então, assim, eu estava no laboratório, tinha essas minhas amigas falando tudo. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a ler, porque tem muitas pesquisas que falam sobre traição, sobre separação. Então, eu comecei a ler muito sobre isso. E eu tenho aquele jeito de escrever que eu não planejo muito. A minha escrita, ela vem, Uhum. sabe? Eu não sou aquela que fico fazendo escaleta e anotando o que vai acontecer. Não, eu não sou dessas. Eu sou a que chamam de jardineira, né? Eu sou aqui, quando eu sento para escrever, as ideias vão vindo e eu vou escrevendo, e as ideias vão vindo e eu vou escrevendo. Vai no Tanto é que fluxo. Oi? Vai no fluxo. Exatamente. Tanto é que quando eu acabei de escrever Fiel a Mim, eu não sabia que eu acabava de escrever Fiel a Mim aquele dia, eu não sabia que aquele era o último capítulo, sabe? Eu sentei para escrever, e aí, quando eu escrevi a última cena antes do epílogo, eu falei: acabou. Eu contei a história que eu queria. E aí eu resolvi fazer só mais um epílogo para dar-lhe um fechamento, mas a história que eu queria contar estava contada. E foi uma sensação muito curiosa essa, sabe? De realmente acabou, sabe? Nossa, eu consegui, eu escrevi, Ah, né? Eu consegui contar essa história, consegui botar essa história no papel. é. Eu li o livro, né? Fiquei com raiva do Bruno, né? Fazer o quê, né? Acho que todo mundo fica, né? Sim, sim, Mas ele causa mesmo, né? Eu já passei por duas separações, né? Foram duas separações totalmente diferentes, mas algumas coisas ali a gente se identifica mesmo, né? Com algumas coisas que ela fica em dúvida, né? A gente acaba se sentindo culpada, a gente acha que a gente que errou, né? Então tem sim, muitas coisas ali que a gente se identifica, né? Com a Milena. Eu acho que daí que veio o título, né? Fiel a mim, né? Porque a gente precisa superar isso, né? E, sim. e eu acho que é daí que veio, né? Esse título da gente acabar se respeitando, né? Não aceitando algumas situações, né? É, exatamente. Ó, primeiro sobre a questão que você estava falando antes de ter raiva do Bruno. Eu lembro que a minha irmã, né, que foi a primeira leitora, quando ela leu, aí ela me mandava mensagem xingando o Bruno. E aí eu falava: se você está com raiva, então se a leitora está com raiva, eu atingi meu objetivo, Eu também. né? Eu estou despertando sentimentos no leitor. Então, se o leitor está com raiva do Bruno, é bom isso, é bom, né? Eu alcancei meu objetivo, É. né? E sobre a questão do título, eu escrevi o livro todo sem ter título. Eu pensei em alguns vinhos, tipo, recomeço, só que acaba que é um título muito. Se for lá na Amazon, vão ter 200 livros chamados Recomeço. Pensei em uma nova mulher também, muita coisa com esses títulos. Então, eu não estava encontrando o título. O livro já estava escrito. Aí eu até conversando com a minha irmã, a gente começou meio que a fazer um brainstorming. E aí ela falou algumas coisas, eu falei, até que veio fiel a mim. Porque exatamente a Milena, quando ela resolve se separar para ser fiel a ela mesma, Sim, né? sim. Ela resolve se separar porque ela vê que ela não pode continuar naquele casamento, que ela estava se, como é que eu vou dizer? Ela estava, qual é a palavra? Eu esqueci qual é a palavra que Se eu quero usar. auto-sabotando, eu acho, não? Exatamente. E ela não estava feliz ali naquela situação, né? Ela não conseguia mais confiar nele, É, né? E ela não conseguia viver sem essa confiança. é, Então, quando ela resolve se separar, eu acho que é isso, ela resolve ser fiel a ela mesma, né? é. E eu acho que o título do livro é uma lição para todo mundo, que nós temos que ser fiéis a nós mesmas, A nossa todas nós. essência, né? A nossa essência, os nossos valores, né? Exatamente. Eu acho que essa é a mensagem do livro, né? Que às vezes o pessoal, né, que estiver aqui nos assistindo, né? Fala, mais um livro de traição, de separação, não sei o que lá, não, mas ele tem uma essência por trás Sim, dessa história, que é esse do poder que a gente tem, né? E de a gente se respeitar, de não se tentar diminuir para se encaixar dentro de uma situação que não nos cabe. Eu acho que essa é a mensagem,
né, que eu É isso gostei mesmo. do livro, né, que me identifiquei bastante, porque eu passei, né, por uma separação também recente, né, tem mais ou menos um ano, e aí, assim, eu vim algumas coisas que eu me identifiquei por conta disso, que às vezes você tenta consertar aquela situação, mas não é só você, você não tem o controle de tudo, né? E Sim, aquilo vai te desgastando, você vai vendo que você está se diminuindo para caber no espaço que não é seu. Então, eu é, acho que pelo menos a mensagem que eu captei do seu livro foi essa, né? E, sei. e- mas é isso, assim. E de outras histórias, assim, o que que você tem? Está aprontando coisa nova por aí? Eu estou escrevendo um livro novo. Na verdade, ele já estava. Eu terminei, eu escrevi o livro já. Aí ele foi para leitura crítica e agora eu estou na fase desse segundo tratamento do livro. Sim. Eu estou nessa fase de fazer algumas modificações. Acabou que eu resolvi estruturar ele de uma forma diferente. Então, está demorando um pouquinho mais essa reestruturação, essa reescrita, né? Que é o que dizem, escrever é arte de reescrever, né? A gente não escreve só uma vez, né? Então, eu estou nesse processo que está sendo um pouco mais longo do que Fiel a Mim. Acho que Fiel a Mim, quando eu terminei, estava mais pronto. Esse eu estou tendo que mexer mais, mas eu acho que vai ficar bem legal também. É um livro que também fala sobre traição, mas nesse caso vai ser a traição da mulher. Ah, entendi, Porque entendi. como eu comentei antes, eu fiz várias pesquisas sobre traição quando eu estava escrevendo Fiel a Mim, e tem uma pesquisa até de uma brasileira que chama Miriam Goldberg, que é uma antropóloga. E a pesquisa dela, ela pesquisou isso durante vários anos. E as pesquisas dela mostram que o homem geralmente trai em busca de sexo, aventura, adrenalina. E a mulher, quando trai, a mulher está em busca de amor, de carinho, de atenção. Ela está em busca do que ela não está encontrando no casamento dela. Então eu resolvi contar essa história da mulher que está num casamento infeliz, um casamento em que ela não tem carinho, que ela não tem amor, que ela não tem sexo e que ela acaba traindo. A gente voltando também aqui no nosso papo que a gente estava falando da Vanessa, né? Que a gente se conheceu, né, com a turma da Vanessa Passos, né? Sim, O pessoal aqui do canal, mais antigo do canal, sabe que eu tenho. Ela me deu a oportunidade de abrir o meu canal com uma entrevista com ela, né? Eu cheguei para ela e falei que eu tinha ideia de fazer um canal, sabe, autorizava eu entrevistá-la, então assim, fiquei morrendo de vergonha, né? Mas aí deu certo, então assim, uma pessoa maravilhosa que está sempre nos acolhendo, né? E nos sim, ensinando, né? Então, assim, aí eu queria que, assim, antes da gente encerrar, você dar os seus recadinhos finais aí, você falasse um pouquinho dessa jornada que a gente tem aprendido com a Vanessa, o que que você acha, assim, o recado sim, que você gostaria de dar para quem quer escrever, né? O que que você acha, assim, que recado, que conselho que você daria para quem quer sim. escrever, seguir essa nossa trajetória literária? Eu acho que o mais fácil, no meu caso, foi escrever. Depois, o que vem depois, não é fácil. Eu falei, eu acabei de escrever, eu não sabia o que fazer com o livro. Né? Porque as pessoas logo pensam nas editoras, é muito difícil, principalmente as grandes editoras, as que a gente conhece, é muito difícil você conseguir entrar. Sim, E não precisa só que o livro seja bom, porque as grandes editoras elas também querem pessoas que já tenham presença no mercado, que tenham pelo menos presença na rede social, que já tenham leitores, né? Pessoas que vão querer ler a obra dela, né? E não é o meu caso, sou uma pessoa comum, né? Tenho ali os meus seguidores no Instagram, são os meus seguidores da minha conta que eu tinha antes, da minha conta pessoal, eram amigos, familiares, né? Colegas. E então, eu falei, nenhuma editora vai querer me lançar, né? Não vou mandar o livro, ninguém vai nem ler, né? E aí foi quando eu apareceu para mim no Instagram, lá o curso da Vanessa, eu resolvi fazer o curso da Vanessa. E aí a Vanessa é uma pessoa que ela mostra para gente, ela ajuda nesse caminho, né? E ela também percorreu esse caminho. E foi quando eu resolvi colocar o meu livro no Kindle, né? Então, meu Kindle, o primeiro passo dele foi publicá-lo no Kindle e participar do oitavo Prêmio Kindle de Literatura, né? Que foi ano passado, exatamente. Ele está aí no Kindle.
E aí ele continua no Kindle, ele vai continuar no Kindle, mas até agora, o início de maio, ele estava só no Kindle. Era a única forma de ler o Fiel a Mim. Aí, no início desse ano, eu comecei realmente com a vontade de ter o livro físico. Muita gente pede o livro físico, né? Muita gente fala, eu não tenho Kindle. Não que precise ter o aparelho do Kindle para ler, né? A pessoa pode ler pelo celular, é só baixar o aplicativo, mas tem muita gente que não gosta. Tem muitas pessoas, até às vezes mais velhas, que são resistentes Uhum. a ler na tela. E muita gente me pedindo, falava, eu só vou ler quando você lançar o livro físico, só vou ler quando você lançar o livro físico. E aí eu comecei a correr atrás disso. E aí, algumas editoras menores, né, não são as grandes editoras que as pessoas logo pensam em Companhia das Letras, Record, Intrínseca. Não, tem muitas editoras menores, elas começam a abrir chamadas de originais. E aí eu mandei e fui chamada pela Caravana, Uhum. que foi para mim bem, eles foram muito legais comigo porque eu fui aprovada em fevereiro e eu queria lançar o meu livro no início de maio, porque eu moro em São Paulo hoje em dia, morei muitos anos no Rio, mas eu sou de Petrópolis, né, que é região serrana do Rio. Sim. E esse ano, ali na primeira semana de maio, teve o primeiro Festival Literário de Petrópolis, foi Flipetrópolis, que Uhum. foi maravilhoso, com autores maravilhosos, Carla Madeira, Jefferson Tenório, Ana Maria Machado, Conceição Evaristo, foi assim, Incrível. primeiro, foi o primeiro, mas assim, sabe, eles abriram com chave de ouro, foi maravilhoso. Eu falei, poxa, eu quero lançar lá durante o evento. E aí eu conversei com o Leonardo, que é o editor, e ele, não, o prazo era 6 meses. Eu falei, eu preciso em 2. Ele, não, a gente faz. E Uhum. aí, realmente, no dia até foi uma feliz coincidência, a caixa com os livros chegou aqui na minha casa no dia do meu aniversário, Ai, que que legal. foi o dia 22 de abril. Eu tinha o meu limite para eu receber a caixa era dia 29 porque eu ia para Petrópolis, e o lançamento, acabou que lá no Petrópolis eles abriram espaço para lançamento, então eu tive lá um espacinho para fazer meu lançamento, receber as pessoas, aí foram várias amigas, amigos, familiares, ex-alunos, porque eu fui professora lá em Petrópolis, então foi assim, um momento muito especial de fazer o lançamento do livro físico no primeiro festival literário da minha cidade. Nossa, que legal. Foi muito legal. Muito legal, show de bola. É, E é isso, né, Mia? É o pessoal perseverar, acreditar, né, no seu sonho, né, buscar as alternativas, né, com o pé no chão, né, sim, como qualquer outra carreira, né, a gente fala, né, como qualquer outra carreira exige dedicação, estudo, né, e persistência, né? Na sim, literatura não seria diferente, né? é verdade, é verdade. Gente, hoje mesmo eu estava conversando com a Selma, outra escritora, e que a gente vem comentando como depois, quando a gente vai lançar o livro, aí a gente quer divulgar o livro, a gente quer ir nos eventos, e acaba sendo bem dispendioso isso, né? A gente fazer isso tudo. Aí a Selma falou assim: eu podia ter conseguido um hobby mais barato, eu podia ter ido aprender a dançar forró. Ia ser mais barato do que escrever um livro. É verdade. Que até como hobby é caro, né? Exatamente. Assim, infelizmente, nós temos, né, um grupo grande de escritoras. Hoje em dia, depois até pelo curso da Vanessa, eu conheci muita gente. Estou bem envolvida agora nesse mercado, conheço várias escritoras, mas infelizmente nenhuma de nós ainda consegue viver de literatura, né? Então, todas têm a sua profissão que paga as contas. E Verdade. todas nós sonhando em, quem sabe, um dia a gente realmente conseguir viver disso, né? Do nosso Verdade. livro estourar, ser lançado por uma grande editora, né? O sonho persiste, né? Sim, com certeza, né? Mas é isso, acho que é o conselho que a gente deixa, né, para o pessoal aí sempre continuar, né, plantando a sementinha, sempre persistindo, fazer seus contatos, né? E Isso, uma hora dá é certo, isso né? mesmo, Como com qualquer certeza. como qualquer outra carreira, né? E quais são os recadinhos finais? Deixa aqui os seus contatos. Eu vou deixar também aqui na descrição para o pessoal o link lá do Ah, tá bom. e-book, vou deixar seu Instagram, tudo mais. Aí reforça aqui no áudio, né, pessoal, né, quiser já ir seguindo e tal. E, e também seu recadinho final que você quer deixar para a gente.
Então, quem quiser me seguir lá no Instagram, a minha conta é michellemec.escritora. Quem quiser adquirir um livro físico, vai lá pelo Instagram, me manda um direct, que aí eu mando autografado, com dedicatória, mando pelo correio, né? E quem tem o Kindle e gosta de ler pelo Kindle, pode comprar no Kindle, para quem não tem o Kindle Unlimited, e para quem tem o Kindle Unlimited, é só baixar e ler. Aí não vai precisar pagar nada. Vou ficar muito feliz com a leitura de todo mundo. Eu acho que quando a gente escreve, quando a gente lança o livro, que a gente quer ser lido, né? Então, cada pessoa que lê o meu livro, cada pessoa que me manda uma mensagem ou me manda um direct dizendo: Michele, li seu livro, gostei, me identifiquei, a gente fica muito feliz. A gente realmente o que a gente quer é ser lido, né? Então, quem quiser, vou ficar muito feliz. Cada um que lê, cada avaliação que deixam para mim lá na Amazon é uma emoção, ler o que as pessoas acharam, é uma felicidade, né? Isso. E aí, vou mostrar só um pouco mais uma vez aqui a capa, né? Uhum. Ó, quem quiser. Ele também tem no site da Caravana, né? Que é a editora. Só que aí pelo site da Caravana não vai ter o autógrafo. Então, quem preferir pode comprar comigo, porque aí eu mando com autógrafo, tá? É. Mas pelo site da Caravana também tem. E acho que o meu recado final é que, como eu falei, o meu desejo para todo mundo é o título do meu livro. É que todo mundo seja fiel a si mesmo. Sejam fiéis a vocês, aos seus valores, aos seus sonhos, às suas vontades. Como você falou, não se diminuam para caber em nenhuma caixinha, né? Cada um de nós tem o seu lugar no mundo, tem o seu espaço para brilhar e não deixem que ninguém apague essa luz. Muito bom, muito obrigada por participar aqui conosco. Foi um prazer bater esse papo. Espero poder te rever, né? Porque a gente já se viu pessoalmente uma vez, né? Quem sabe em Sim, breve a gente possa se encontrar de novo por aí nos eventos isso tem que vir para literários. os encontros aqui em São Paulo. A gente está sempre fazendo alguma coisa. Vamos aprontar, vamos aprontar. Vamos sim. Obrigada, viu? Beijo, viu? Obrigada a você. Fiquei Tchau, muito tchau. feliz. Tchau.